Grace. Esse eu acho que você vai gostar, Vermelho. Inclusive, eu queria ver se queria que você, se você tivesse a oportunidade de narrar ele. Ó, Isso aqui é um plot pensado para. Esse eu me dediquei mais do que o normal. Para mistério, Call of ele tá Cthulhu, falando Kids on isso porque um Bikes, tempo enfim. atrás ele fez um chamado King, que é de inteligência artificial, que eu narrei. Eu peguei o King e narrei pra. Ô, Breno, valeu pela inscrição. Opa, Obrigadão. valeu, bem-vindo aí, Breno. Eu narrei o King em Rastro de Cthulhu e narrei o King em Mistério. Então, e aí esse aqui é mais uma sugestão, novamente, trabalhando com inteligência artificial. É um plot para mistério, Call of Cthulhu, Kids on Bikes. E qual que é a ideia? Para quem já assistiu Glass Onion, que é o segundo filme da série do Knives Out, que é da Netflix, a série do Ryan Johnson para Netflix de mistério, né? O pessoal chama de whodunit, que é quando você vai investigar um assassinato. E aí é sempre com o mesmo personagem, que é o Benoit Blanc, que é um personagem do Daniel Craig, o detetive. Muito bom, os três são muito bons. O Glass Onion é o mais fraquinho, mas a premissa é meio parecida. Então, os personagens. A diferença é que nos Knives Out, né, os personagens do filme são todos suspeitos e tem um detetive. Nesse caso, não. Aí, na mesma linha de mistério e outros elementos, os personagens vão ser, de alguma maneira, contratados para investigar os acontecimentos em uma ilha particular na costa da Grécia, que pertence a um bilionário de tecnologia, excêntrico, misantropo, nessa linha tá bem, né, bem Glass Onion também. E aí o que acontece? Eles são contratados pela empresa desse cara, esse cara chama Colin Stye, e a questão é que ele cortou contato com a empresa há alguns dias. Então, sei lá, uma semana. E aí a empresa ficou preocupada, porque o cara só tem contato desse jeito, ele fica numa ilha isolada, particular, etc. E aí, quando eles mandam uma galera para a ilha para investigar o que está acontecendo, eles descobrem que o Colin desapareceu, né? Ele não está em contato porque ele desapareceu, ele não foi encontrado pelas pessoas que foram procurar. E o que eles encontraram foram os três únicos funcionários que vivem no local, todos mortos em situações exóticas, indicando que eles possivelmente morreram devido ao mau funcionamento da Grace. Grace é uma inteligência artificial da casa. A casa é a casa, no caso, assim, a ilha, né? Todos os imóveis dentro da ilha, pode ser uma mansão, pode ser uma mansão e vários outros chalés, etc. Mas tudo isso é controlado por uma inteligência artificial, só que é a Grace, que é a gestora residencial autônoma de conforto e eficiência. Grace. Que é uma tecnologia ainda em pesquisa, que foi inventada pelo próprio Colin. O Colin é um bilionário de tecnologia que não só é focado em inteligência artificial, como é focado em inteligência artificial para esse tipo de circunstância. Né? Inteligência artificial para automatizar coisas como casas, etc. E é uma coisa revolucionária, e a Grace era a última inteligência artificial que ele tinha criado e que ele estava testando na própria residência. E aí os caras são investigados, são contratados para investigar o que aconteceu, especialmente porque a empresa está preocupada em manter as coisas embaixo dos panos, porque eles temem que, se por acaso tiver tido mau funcionamento da tecnologia artificial criada pelo cara, isso vai acabar com a empresa, porque a empresa vive de vender inteligência artificial criada pelo cara. Então eles querem que descubra o que aconteceu, mas de uma maneira no mocó, se tudo der certo, para que não se revele o que está rolando. Aí a galera vai chegar. Obviamente, eles vão ficar presos por algum motivo na ilha, sem poder sair com facilidade. E ao longo da investigação, quando eles estiverem no local, eles vão de fato sofrendo com acidentes possivelmente fatais, sempre envolvendo equipamentos automatizados. Então, porta fechando, todo tipo de equipamento que tiver sob controle da Grace. E aí a Grace, ela é menos que o Hal. A Grace não se comunica verbalmente. Não tem um comando de voz. Ela é só o controle que seria automatizado das coisas. Então, o que ela faz é gerir portas. Então, você vai lá no seu sensorzinho, você pode até falar com ela, mas ela não responde, mas você fala com ela e ela faz as coisas, certo? Obviamente, ela não pode ser desligada por ninguém além do próprio Colin, então as pessoas têm que estar lá lidando com aquilo enquanto investigam. E aí, se você quiser, você vai sendo original. Tudo que a Grace controlar, você pode usar para esses acidentes. Porta, janela, sistema de ar-condicionado que está ligado congelando as coisas. Então, tipo, seja inventivo, se dê o espírito dos jogos mortais
mortais, filmes de terror B com acidentes, premonição, sabe? Aquela coisa, acidentes bizarros e tal. De vez em quando Você joga pode um até, todo gorezinho filme de nele, revolta né? das máquinas. É isso, todo filme de revolta das máquinas, se você quiser pensar aí, a torradeira jogando parafuso, sei lá, vai nessa linha. Eu recomendaria colocar uns NPCs sobressalentes, só pra morrer mesmo. Sabe aquela coisa de tem um acidente que mata o cara que foi enviado pela empresa junto com os personagens, os NPCs vão morrendo. E aí você tem os acidentes fatais e você vai ter acidentes quase fatais. Isso aí é importante. O importante é que você tenha vários acidentes quase fatais, que as pessoas escapem de última hora, né? Graças à própria tecnologia. Sei lá, a porta vai fechar e matar a pessoa, e a porta dá uma emperrada, a pessoa consegue sair, a porta fecha e não corta a cabeça dela. Qual que é o plot twist da história? Não é a Grace que está causando os Pam, acidentes. pam, É o Colin. pam. É o Colin. Né? Olha o E aí, qual que é a história do cachorro. Colin? Colin é o bilionário. Né? Por quê? O Colin, na verdade, muitos anos atrás, era um pescador da região. Que chegou nessa ilha por acaso. Estava pescando, aquele rolê todo. Chegou na ilha e descobriu no subterrâneo da ilha, ficou preso na ilha, talvez por uma tempestade, alguma coisa, foi procurar alguma coisa, descobriu que tinha uma descida para o subsolo e encontrou uma cidade chamada Ateron, uma cidade perdida, que serve de prisão para um deus ancião chamado Nictelius. Nictelius é uma divindade criada, ele não é do mitos Lovecraftiano padrão, ele é, o pessoal chama do mitos expandido. Ele foi criado para uma aventura chamada O Olhar do Abismo. Tem um grupo de jogadores franceses. Tem um site bem interessante também, chama tentacles.net. Você talvez não descobrisse que tem a ver com cultura. Enfim, talvez você chegasse por outros caminhos. Inclusive tem um site Mas eles criam brasileiro chamado Nictelius. Mundo Tentacular. É, Muito bom. então, deve ser na mesma linha. E aí eles criam o Nictelius como um deus ancião para isso. E o Nictelius fica preso nessa cidade subterrânea, numa costa, numa ilha da Grécia, de fato, por outras divindades, porque ele fez o quê? Criar servidores, pessoas para servirem a ele que não poderia, que é uma coisa bastante no espírito de quem cria uma inteligência artificial. Então, o que ele faz é, quando o pescador entra em contato ali com ele, que está preso, né? Então ele só tem a essência do Nictelius, ele enlouquece, mas ele adquire um conhecimento, o enlouquecimento padrão do universo Lovecraftiano, que é derivado de um conhecimento absurdo que ele recebe de uma vez. E isso permite a ele criar as tecnologias que ele foi criando. Então ele volta, assume um outro nome, mais uma vez, como eu sempre faço, é um anagrama, né? Colin Stye é um anagrama de Nictelius. E ele aos poucos vai se infiltrando no Silicon Valley, vai adquirindo essa fama, vai desenvolvendo inteligências artificiais cada vez mais evoluídas. Qual que é a questão? É que o que o Nictelius está querendo fazer com ele é justamente que ele vá criando tecnologias cada vez mais sofisticadas e mais abrangentes e mais específicas e mais especializadas até alcançar a singularidade, que é o que todo mundo fala, que vai ser o caminho, etc, etc, da inteligência artificial. Mas essa singularidade, por ter sido inspirada por Nictelius, seria uma singularidade corrompida, em que a IA que ele estava querendo projetar trabalharia para libertar o Nictelius. Então, assim que ela adquirisse a singularidade, o que ela ia fazer era usar todo o poder computacional que ela conseguisse resumir e destruir a humanidade no processo para descobrir uma forma de liberar Nictelius. Só que o Colin foi enlouquecendo ao longo do processo. E nessa loucura ele ficou paranoico. E em determinado momento, ele começou a ver os funcionários deles como espiões. Então, ele causa os acidentes, ele mata os funcionários deles na esperança de que eles não vazem as informações, só que isso detona os episódios, né, toda a situação do plot. E aí, o segundo plot twist é, os acidentes são quase fatais porque, na verdade, a Grace está ajudando os personagens. Ao invés da Grace ser a responsável, toda vez que um acidente quase mata, é porque a Grace consegue se meter o suficiente para fazer. Ela é muito avançada, mas ela ainda não é corrompida. Obedece Então ela às está 3 fazendo leis as do coisas de... Asimov. Pode ser algo nessa linha. Quando ela foi criada, ela foi pesquisando as coisas para o próprio treinamento, ela foi instruída a se treinar com conteúdo de internet. Talvez ela tenha acessado as imóveis e ela entende que ela tem que ajudar. Então a Grace, que é vendida desde o começo como uma possível antagonista, na verdade está ajudando. E o problema é um maluco que está operando os equipamentos por trás. É isso. Quando você tá falando aqui, a MHG tá discutindo aqui seriamente ainda se o piche é sólido ou líquido. A MHG está discutindo sozinho, né? Não, eu respondi ele aqui, eu botei lenha. Ah, Eu botei lenha. O... Nesse plot, assim, de IA e tudo mais, que falou assim, de colocar NPCs e
e tudo mais. É necessário, cara, porque igual eu falei lá mais cedo, o NPC é o termômetro. O NPC é aquele que vai indicar as coisas para os personagens terem pistas. Porque senão a coisa acontece direto com o personagem, aí você fica, né, fora do mistério, porque você já sabe o que vai acontecer. Então, o uso de NPCs é bom. Eu gostei, cara, do plot. Eu achei essa ainda a principal do é a mocinha, vamos falar assim, ela tá tentando salvar as pessoas, uma jogada boa. Talvez fazer com que os jogadores percebam que a IA tá ajudando antes de saber que existe um segundo, um mal maior, é ainda melhor. Porque de repente eles estão lá, IA, é a IA, é a IA, a inteligência artificial, e papapá, e os caras vão ter alguém que sempre tem um conhecimento mágico de tecnologia. Aí o cara consegue abrir o código para ver, e de repente ele vê as diretrizes e fala assim: não, cara, ela tá salvando a gente. Existe alguém provocando isso. Aí faz o pão, pão, pão. Quem será? Então é bacana isso daí. Vou usar, vou testar. Quem sabe eu testo no canal aqui para vocês que já Por assistiram. favor, Vocês já sabem o vai plot. que funciona. Seria legal, né? As pessoas já sabem o plot e não vão poder aproveitar.